Às vezes, um simples passo na direção errada pode mudar toda uma vida. Uma palavra dita sem pensar, uma escolha feita por impulso, um desejo colocado acima da razão, pode se transformar em um peso impossível de carregar. A verdade é que muitos de nós já tomamos decisões que pareciam pequenas, mas que se tornaram grandes muralhas em nosso caminho. Quantos casamentos não foram destruídos por uma escolha precipitada? Quantos lares não se dividiram porque alguém se deixou levar pela raiva do momento? Quantos sonhos morreram porque, no lugar da paciência, alguém se agarrou à pressa? A palavra de Deus nos alerta em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que parece certo aos nossos olhos nem sempre é a vontade de Deus. Muitas vezes, a decisão que tomamos com base apenas em nossas emoções pode nos levar para longe daquilo que o Senhor planejou. E quando nos afastamos da direção de Deus, inevitavelmente abrimos portas para dores, perdas e arrependimentos. Olhe para a sua vida hoje. Quantas feridas você carrega que nasceram de uma decisão errada? Talvez você tenha se envolvido em uma amizade que parecia verdadeira, mas que te conduziu para caminhos obscuros. Talvez você tenha tomado uma decisão financeira movida pela ansiedade e hoje vive preso em dívidas que te sufocam. Talvez você tenha dito palavras duras a alguém que ama e até hoje o silêncio dessa pessoa pesa em seu coração. Cada decisão errada carrega em si uma consequência. E a Bíblia é clara em mostrar que nossas escolhas têm o poder de construir ou destruir. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham diante de si todas as árvores do paraíso, mas por uma única decisão de desobediência, perderam tudo. Uma decisão errada foi suficiente para que a humanidade inteira fosse marcada pelo peso do pecado. O que parecia pequeno, apenas comer o fruto proibido, foi grande demais diante dos olhos de Deus. Isso nos mostra que não é preciso muito para que o rumo da vida mude drasticamente. Basta uma escolha fora da vontade do Senhor. E talvez, ao ouvir estas palavras, você esteja se lembrando de erros que cometeu. Talvez sua mente esteja voltando a momentos em que você poderia ter escolhido diferente. Mas escute com atenção. Ainda não é o fim. Deus não quer apenas te mostrar as consequências da decisão errada. Ele também quer te ensinar como escolher melhor daqui para frente. As feridas que você carrega não precisam definir seu futuro. As escolhas erradas do passado não precisam determinar quem você será amanhã. Se há algo que precisamos aprender com a Bíblia, é que cada decisão é uma semente. O que você planta hoje, amanhã você colhe. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A sua vida é o reflexo das sementes que você decidiu plantar. Se você planta em obediência a Deus, a colheita será de bênçãos. Mas se planta no terreno da desobediência, o que virá será dor. Por isso, antes de continuar esta jornada comigo neste vídeo, quero que você faça uma reflexão. Quais têm sido as suas sementes? Você tem buscado as decisões que agradam ao Senhor? Ou tem seguido apenas o que o coração deseja? Porque a verdade é dura, mas libertadora. Uma decisão errada pode destruir tudo, mas uma decisão certa pode restaurar até aquilo que parecia perdido. E é aqui que eu quero te fazer um convite especial. Se até agora este vídeo já tocou o seu coração, se você já sente que Deus está falando contigo através desta mensagem, curta este vídeo e deixe um comentário aqui embaixo, compartilhando uma decisão que você gostaria que Deus transformasse em sua vida. Isso não é apenas engajamento, é fé em movimento. Quando você declara em voz ou em palavras, o céu se move em seu favor. Agora, vamos avançar para o segundo ponto desta mensagem, onde veremos exemplos poderosos de como escolhas erradas mudaram destinos inteiros na Bíblia, mas também como Deus pode transformar a tragédia em esperança. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos histórias que são verdadeiros espelhos das nossas próprias escolhas. Elas nos mostram que uma decisão errada não é apenas um tropeço momentâneo, mas pode se tornar um peso carregado por gerações inteiras.
Veja a história de Sansão. Escolhido por Deus desde o ventre da mãe, separado para uma missão grandiosa, ele tinha tudo para viver uma vida de vitória. Mas suas decisões sentimentais o levaram à ruína. Em Juízes capítulo 16, vemos como Sansão se deixou dominar por seus desejos e se envolveu com Dalila, entregando a ela o segredo de sua força. Uma decisão errada, movida pela paixão, foi suficiente para que o homem mais forte de Israel se tornasse escravo de seus inimigos. Isso nos mostra que não importa o quanto você seja usado por Deus, uma decisão fora da vontade dele pode quebrar a sua força. Outro exemplo está em Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, mas ele decidiu poupar o rei Agag e o melhor do rebanho. Aos olhos humanos parecia uma escolha sensata, afinal o povo queria os despojos, mas diante de Deus foi desobediência. Uma decisão errada custou a Saul o trono, a unção e a presença do Espírito de Deus em sua vida. O homem que poderia ter marcado a história como grande servo do Senhor terminou esquecido, atormentado e rejeitado. E quantos de nós não nos identificamos com essas histórias? Quantos já abriram mão da presença de Deus por algo que parecia mais urgente, mais desejável, mais agradável ao coração? Uma amizade que te afastou dos caminhos do Senhor, um relacionamento tóxico que parecia amor, uma decisão financeira que parecia oportunidade, mas era laço. A palavra nos mostra repetidamente que o preço da escolha errada é sempre maior do que imaginamos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também revela que mesmo em meio às consequências, existe esperança. Pense em Pedro, discípulo de Jesus. Ele tomou uma decisão impensada. Negou o Mestre 3 vezes, mesmo depois de prometer que jamais o abandonaria. Essa decisão trouxe dor, vergonha e lágrimas amargas. Mas em João capítulo 21, Jesus o encontra novamente e o restaura, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Isso nos mostra que mesmo quando erramos gravemente, a misericórdia de Deus é capaz de nos levantar, se houver arrependimento sincero. Talvez você esteja se perguntando agora: e se minhas decisões já trouxeram destruição para a minha vida, será que ainda há volta? A resposta é sim. O nosso Deus é especialista em transformar histórias quebradas em testemunhos poderosos. O arrependimento abre portas que o erro havia fechado. É por isso que Davi, mesmo após pecar gravemente com Batseba, se tornou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não permaneceu na desobediência, mas se humilhou diante do Senhor e buscou restauração. Aqui chegamos a um ponto essencial. Toda decisão errada gera consequências, mas nenhuma decisão é definitiva diante da graça de Deus. O que o inimigo planejou para a destruição, o Senhor pode usar para a edificação. O que parecia o fim pode se tornar o recomeço, mas isso exige coragem de reconhecer o erro, pedir perdão e se entregar novamente à vontade do Pai. E é sobre isso que precisamos refletir profundamente. Muitas pessoas hoje vivem presas a sentimentos de culpa, acreditando que já não há mais solução, que já perderam tudo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, seus erros não são o fim da sua história. Agora imagine comigo, quantas pessoas carregam anos de dor apenas porque não conseguiram se perdoar por uma decisão errada. Quantas mães se arrependem de palavras duras, ditas aos filhos? Quantos homens se arrependem de abandonarem suas famílias? Quantos jovens choram por terem seguido amizades que os levaram ao abismo? O que o inimigo quer é que você permaneça preso ao passado, acreditando que não existe saída. Mas a palavra nos mostra que existe perdão, existe restauração e existe um novo caminho preparado por Deus. Se no primeiro momento falamos sobre como uma decisão errada pode destruir, agora precisamos compreender que o arrependimento verdadeiro tem o poder de reconstruir. Isso nos leva ao terceiro ponto desta mensagem: o peso do arrependimento e a chance de recomeçar. O arrependimento não é apenas remorso. Remorso é chorar pelo erro cometido,
mas continuar vivendo da mesma forma. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção. Em Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento abre caminho para que o refrigério de Deus venha sobre a nossa alma. Pense em Jonas. Ele tomou a decisão errada de fugir da ordem de Deus. Preferiu se esconder em um navio ao invés de pregar em Nínive. Sua decisão trouxe tempestade não apenas para ele, mas para todos que estavam ao seu redor. Quantas vezes nossas escolhas erradas não afetam apenas a nós, mas também pessoas inocentes que caminham conosco? Jonas foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e ali, no ventre do peixe, ele reconheceu seu erro. Quando se arrependeu, Deus lhe deu uma nova oportunidade, e Jonas cumpriu o propósito para o qual havia sido chamado. Assim é conosco. Talvez você esteja em um ventre de peixe agora, um lugar escuro, solitário e sufocante, resultado de uma decisão errada. Mas saiba que até aí, Deus pode te ouvir. O arrependimento sincero abre portas até mesmo no lugar mais improvável. E quando Deus restaura, Ele não apenas perdoa, Ele transforma a dor em propósito. Por isso não importa o que você fez, não importa qual tenha sido a escolha, se você hoje abrir seu coração, o Senhor pode fazer novas todas as coisas. A decisão errada pode ter marcado o seu ontem, mas a decisão certa hoje pode mudar o seu amanhã. Até aqui falamos sobre como as decisões erradas podem destruir e sobre como o arrependimento abre portas para um recomeço. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que precisa ser compreendida. Cada decisão que tomamos se conecta ao propósito eterno de Deus. Mesmo aquilo que parecia fora do controle pode ser transformado pelo Senhor em caminho de ensino, de disciplina e de amadurecimento espiritual. Olhe para a vida de José. Seus irmãos tomaram uma decisão errada, movidos pela inveja e pelo ódio. Eles venderam José como escravo, acreditando que estavam destruindo sua vida. Mas em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declara: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, a decisão errada dos irmãos se transformou em oportunidade para que o plano de Deus fosse cumprido. Isso nos mostra que quando permanecemos fiéis, até mesmo as decisões injustas dos outros não têm poder de nos tirar do propósito. E aqui há uma lição preciosa. Quando o erro já aconteceu e não há como voltar atrás, a escolha que nos resta é como reagiremos a ele. Muitos permanecem presos ao trauma, à mágoa, ao arrependimento que não se transforma em mudança. Mas outros, mesmo feridos, se levantam, entregam sua dor a Deus e permitem que Ele escreva uma nova história. José poderia ter guardado rancor, poderia ter usado sua posição de poder para se vingar, mas escolheu perdoar. Essa escolha fez dele não apenas um governador, mas um instrumento de salvação. A vida nos mostra que nem sempre podemos evitar o erro, mas sempre podemos escolher a resposta diante dele. E a resposta que agrada ao coração de Deus é o perdão, a restauração e a confiança de que Ele continua no controle. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Isso inclui até mesmo as decisões erradas. Talvez você esteja se perguntando agora: como transformar uma escolha errada em aprendizado? Como fazer da dor um trampolim para algo maior? A resposta é simples, mas profunda. Voltando-se para Deus em humildade. Não é fingindo que nada aconteceu, não é tentando apagar o passado, mas reconhecendo que o Senhor é capaz de redimir qualquer história. Ele é o Deus que transforma a derrota em vitória, lágrima em alegria, vergonha em testemunho. E nesse ponto quero te fazer um convite. Reflita sobre sua vida. Pense nas decisões que te trouxeram até aqui. Quantas delas foram tomadas sem oração, sem esperar pela direção de Deus?
Quantas foram fruto de pressa, de emoção, de pressão externa? Agora entenda, não é tarde para entregar essas decisões ao Senhor e permitir que Ele conduza o seu coração. Antes de seguirmos para o último ponto desta mensagem, quero deixar uma reflexão suave no seu coração. Compartilhe nos comentários o que essa palavra tem falado com você até aqui. O seu testemunho pode ser resposta para outra vida que também está ouvindo agora. Não subestime o poder da sua experiência. Seguindo, chegamos ao quinto ponto, que é a revelação mais importante. Toda decisão certa nasce de um coração alinhado com a vontade de Deus. O erro acontece quando seguimos nossa própria vontade, mas a vitória acontece quando aprendemos a depender do Senhor em cada passo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O segredo não é ser perfeito, mas é confiar e reconhecer o Senhor em cada escolha. Quando nos entregamos totalmente a Deus, o dinheiro já não dita nossos passos. A paixão já não nos cega, a pressão já não nos domina, porque aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. O problema não é errar, o problema é continuar vivendo como se não tivéssemos pastor para nos guiar. Se você quer vencer as consequências das decisões erradas e começar a viver escolhas abençoadas, a chave está em desenvolver intimidade com Deus. Ore antes de decidir, jejue antes de agir, medite na palavra antes de se lançar em algo novo. A pressa é inimiga da direção divina. Quantos se casaram sem ouvir a voz de Deus e hoje vivem em sofrimento? Quantos investiram em negócios sem oração e hoje choram os prejuízos? O Senhor está disposto a guiar cada passo seu, mas Ele não invade, Ele espera ser convidado. E aqui está a maior revelação. Quando entregamos nossas decisões a Deus, não apenas evitamos erros, mas aprendemos a andar no centro da vontade dEle. E não existe lugar mais seguro, mais pleno e mais satisfatório do que esse. O mundo pode prometer sucesso rápido, mas só Deus pode oferecer um futuro de paz. Jeremias capítulo 29, versículo 11, declara: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora, antes de fazermos a oração final, quero te pedir algo do fundo do coração. Se essa mensagem tocou você, se ela trouxe luz sobre as consequências de uma decisão errada, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que podem transformar a sua vida. Isso não é apenas um pedido, é um chamado para juntos espalharmos a palavra de Deus. E assim encerramos este roteiro com um momento de entrega em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti neste momento, reconhecendo nossa fragilidade. Quantas vezes tomamos decisões erradas? Quantas vezes deixamos a pressa, a raiva, a vaidade ou o medo guiarem os nossos passos? E aqui estamos, Senhor, muitas vezes machucados por escolhas que poderiam ter sido diferentes. Mas hoje, diante da Tua palavra, reconhecemos que só Tu podes endireitar nossos caminhos. Pai amado, nós pedimos perdão por todas as decisões que tomamos sem Te consultar. Perdoa-nos quando confiamos apenas em nosso próprio entendimento e deixamos de buscar a Tua direção. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a partir de agora, que cada decisão, seja ela pequena ou grande, seja submetida à Tua vontade, porque sabemos que só assim teremos paz verdadeira. Senhor, olha para cada pessoa que ora comigo agora. Tu conheces a dor, as lágrimas, os arrependimentos e também os sonhos que ainda estão vivos dentro desse coração. Que essa vida entenda que não é o fim, que Tu és o Deus que transforma o mal em bem, que faz da queda um recomeço, que tira a vida até das cinzas. Eu declaro em nome de Jesus
que toda decisão errada do passado não será sentença eterna. Que cada um que ouve esta oração receba agora força, clareza e sabedoria para tomar decisões firmes e alinhadas com o teu propósito. Que a paz que excede todo o entendimento desça agora sobre esse coração cansado. E, Senhor, pedimos ainda que a tua mão poderosa cubra cada família representada aqui, que as portas de dor se fechem e que portas de esperança se abram. Que toda decisão a partir de hoje seja iluminada pela tua luz, para que o inimigo não tenha mais espaço. Nós entregamos nossas escolhas, nossas dores e nosso futuro em tuas mãos. E declaramos que queremos viver não mais pela nossa vontade, mas pela tua. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém.